teve vontade de não cuidar mais de você? Você já olhou para a sua vida e sentiu que ela é vaga, vazia, sem vida? Talvez você não esteja vivendo isso hoje, talvez você viveu isso lá atrás. Talvez sim, seja hoje a sua história, ou talvez amanhã venha a ser. Não importa. O que importa é que às vezes, em determinados momentos da nossa história, nós nos sentimos mortos interiormente. E é preciso que Jesus venha e nos traga de volta. Nos livre desse vale da sombra da morte, onde a gente parece que fica caminhando como se fôssemos zumbis. A pessoa olha para você, não vê mais alegria, não vê mais felicidade, não vê mais luz, não vê mais beleza interior, não vê mais beleza exterior, você não brilha mais. E eu quero ler um texto, mas antes de eu ler esse texto, deixa eu contar uma história. Jesus foi um homem de poucos amigos, enquanto esteve nesta terra caminhando na sua humanidade. Ele tinha poucos amigos, podia contar nos dedos, passava um pouquinho. Entre esses amigos, a quem a Bíblia diz que ele amava muito, havia uma família. Essa família tinha 3 irmãos, Lázaro, Maria e Marta. E um belo dia, Jesus aí exercendo o seu ministério sobre a terra, ele recebe uma notícia: teu amigo Lázaro, a quem você ama, está doente. Jesus meio que não dá importância, mas ele diz uma coisa muito forte, ele diz: esta enfermidade é para a glória de Deus. Não, gente, pensa, você está passando o maior problema da sua vida, e alguém vem e diz que esse problema é para a glória de Deus. Como você se sentiria? E ele continua, a Bíblia diz que por mais 2 dias, Jesus continua exercendo o seu ministério, e alguém chega para ele e diz: mestre, não te preocupe, teu amigo Lázaro morreu. Jesus continua, ele não se abala nesse processo. A Bíblia diz que o coração dele estremece, mas ele continua, e depois ele vai em direção aonde Lázaro está. Aí já haviam passado os 4 dias, desde que Lázaro havia morrido. E ele chega para as 2 irmãs, Maria e Marta, e uma delas, quando vê Jesus, corre até ele e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus diz: olha, se você crer, verás o quê? A glória de Deus. Porque ele há de ressurgir. E ela entende que é um ressurgir na glória, né? Ah, sim, ele vai ressurgir no grande dia. E Jesus diz: não. É por isso que quando a gente passa por um problema, crendo em Jesus, a gente não deve falar: ah, um dia isso se resolve. Ah, um dia a coisa é isso, um dia melhora. Não, é para hoje. Com Jesus é para hoje. E precisa ser para hoje. E Jesus chega e ele vai até o túmulo de Lázaro. Diz que Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, ele se entristece com a morte do amigo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Se vocês notarem, a referência é a mesma em relação a como Jesus é sepultado, uma gruta com uma pedra na entrada. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morta há 4 dias. Aí você entende porque propositalmente Jesus demorou. Porque alguém poderia dizer: não, ele na verdade não morreu, mas Jesus esperou que Lázaro, o corpo físico de Lázaro, já estivesse em decomposição. E aí, Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Deixa eu te perguntar uma coisa: quantas vezes você não falou para as pessoas confiarem em Deus? Quantas vezes você não aconselhou alguém sobre Deus, sobre oração, sobre ler Bíblia, mas quando chegou a sua vez, você sentiu que não tinha resposta para você mesmo, para você mesmo? A maioria de nós é assim, a gente tem resposta para os outros, a gente só não tem para a gente. Quando chega a nossa vez,
Porque era o caso das irmãs, elas conviviam com Jesus, viam Jesus, ouviam Jesus, mas quando chegou a vez delas, elas não estavam acreditando. Então, verso 41, tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, isso aqui é fantástico, Pai, graças te dou porque me ouviste. Lá no dia que Jesus recebeu a notícia da morte de Lázaro, da enfermidade de Lázaro, naquele dia, Deus o ouviu. No dia que você orou, Deus te ouviu. Você crê nisso? Amém? Aí o dia que Deus vai cumprir o propósito é outra história. Mas no dia, Deus ouviu. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Verso 43. E depois de dizer isso, gente, tenta imaginar essa cena. Tenta imaginar um monte de gente do lado de fora de um túmulo com uma pedra na frente. Jesus pede para que tirem a pedra. E aí ele diz que Deus sempre o ouve e depois ele clama em alta voz. Lázaro, venha para fora. Lázaro já estava cheirando mal. Vocês conseguem perceber esse momento? Lázaro, venha para fora. E todo mundo... Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras. Era comum que quando a pessoa morria, a pessoa era ungida com ungüentos e era envolto numa atadura. E vocês me desculpem a indiscrição, mas eu meio que tentei entender Lázaro saindo todo amarrado para fora, meio que tentando se livrar daquelas ataduras. E tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço, ele sai. E Jesus lhe ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Você não precisa morrer para se sentir amarrado, amarrada, preso, presa. Mas hoje nós vamos entender umas coisas muito importantes. A experiência com Lázaro não foi apenas de morte física, foi muito mais do que isso, muito mais. É sobre algo mais profundo que aconteceu com as pessoas em volta dele. A fé que morre às vezes, o coração que morre, o sentimento que morre, ou que você deixa morrer. Sabe qual é a pior coisa que você pode fazer com quem ama você? É deixar o sentimento dessa pessoa por você morrer. Ou você ir matando aos poucos. Eu vou dizer para vocês, há pessoas que continuam respirando, mas já desistiram por dentro. Continuam vivendo, mas estão emocionalmente o quê? Paralisadas. Continuam funcionando, elas são funcionais, vão trabalhar todos os dias, mas perderam o sentido. É uma coisa rotineira, monótona, cansativa, esgotante. Lázaro representa todos aqueles que foram soterrados por perdas, foram aprisionados por traumas e foram silenciados pela dor. Lázaro morreu fisicamente e foi ressuscitado por Jesus, mas a reação de quem estava em volta foi de uma total incredulidade. Você não vê Maria e Marta chegando para Jesus e dizendo, mestre, o Senhor chegou, agora o Senhor vai tirá-lo lá de dentro e ele vai ressuscitar. Não, elas disseram, ele já cheira mal, mexe com isso mais não. Desista, pare. E é isso que a gente faz com a história da gente. Jesus chega e já não há mais expectativa humana. Não há. 4 dias mortos, sem solução, sem reversão humana, sem esperança. Mas é exatamente nesse ponto que Deus mais age. Num dos livros de Karl Barth, chamado Fé em Busca de Compreensão, nesse livro aqui, Fé em Busca de Compreensão, ele diz que Deus é aquele que age precisamente onde o homem já não pode agir. É aí que Deus começa a trabalhar. Porque nessa manhã de Páscoa, eu gostaria muito que aquilo que foi morrendo dentro de você, renascesse. Aquilo que a vida foi tirando de você,
voltasse a reviver dentro do seu coração. Senão você vai passar a vida repetindo processos, perdendo momentos, gastando a sua existência com coisas que não valem a pena. Então, nós vamos orar e eu quero mostrar umas coisas muito além da morte de Lázaro. Eu quero falar sobre ressurreição, porque hoje é Páscoa. Eu quero falar sobre uma nova vida e uma nova história. Vamos orar? Orar é uma coisa muito simples. Se você... Tem gente que até hoje fala para mim, eu não sei orar. Converse com Deus como você conversaria com um amigo. Simples assim. Pai, o Senhor nos conhece, sabe quem somos, o que já passamos, o que estamos passando. O Senhor sabe o que a vida já tirou de nós. O Senhor sabe o que morreu em nós. Mas nesta manhã, manhã de Páscoa, nós cremos que muita coisa há de ressurgir, de reviver, de renascer dentro de nós e dentro de nossos corações. Eu oro e peço que o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa agir em cada coração aqui nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. A experiência narrada na Bíblia sobre a morte e ressurreição de Lázaro apontam para algumas coisas muito importantes na nossa história, se você observar a reação de todos que cercaram Jesus nesse processo. Quando você vai até a palavra de Deus e você lê lá em João 11, toda a narrativa da história, você percebe o quanto as pessoas foram perdendo a esperança, mesmo estando do lado de Jesus. Desde o que levou a notícia, Lázaro está doente, ou então, teu amigo Lázaro morreu. Nós temos, infelizmente, uma tendência a transformar certas coisas como finalizadas, acabadas, não possíveis de restauração na nossa história. Tem hora que a gente olha para nós, para a nossa vida, para a nossa construção de sonhos, e a gente tem essa mania sem fé de dizer que acabou, que finalizou. E aí, a gente precisa entender que existem mortes que não são visíveis, mas são reais. Tem uma coisa, talvez morrendo aí dentro de você, que impede você de viver o que você deveria viver, com quem você deveria viver. E se nós não tratarmos isso, essa morte interior, ela vai continuar agindo na nossa existência de muitas maneiras. Para todo mundo em volta de Lázaro, tudo tinha terminado já, tudo havia encerrado. O diálogo dessas pessoas já era de conformismo, já era de estar tudo acabado, não há mais o que fazer, já cheira mal, só o veremos na glória. E o assunto era esse. Sabe por quê? Hoje existem mortes invisíveis, morte emocional, morte espiritual, morte relacional, morte de propósito. É quando você olha para a sua vida e percebe que parece que tudo que você gostaria está acontecendo ao contrário. E aí você começa a caçar respostas, igual todo mundo em volta de Lázaro, mesmo tendo Jesus ali, do lado, estavam procurando respostas. Isso aqui não dá, isso aqui não vai, isso aqui não funciona, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui já não tem jeito. A gente vai aceitando essas coisas. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele se refere a Jesus assim: Ele deu a vida a vocês, Ele deu a vida a vocês, não é deu a vida por vocês, Ele deu a vida, trouxe vida para vocês. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ora, Ele nos deu a vida, Ele nos deu respostas. Renasça, ressurja, comece a fazer diferente. Talvez você só está seguindo no caminho que a vida ensinou você a seguir, não no caminho que Jesus está querendo ensinar você a seguir. E quando você anda no caminho que a vida ensinou você a seguir, esse caminho é marcado por perdas, erros, desacertos.
eu vou dizer para vocês, muitas pessoas elas estão tão anestesiadas com a vida que têm ou com o que aconteceu na vida delas, elas estão tão desconectadas, sem alegria, sem direção, que elas podem ter a bênção do lado e não sabem que é a bênção. Elas podem ter a oportunidade do lado e não sabem que essa é a grande oportunidade que Deus deu. Não sabem. Elas podem estar ali com tudo nas mãos e não sabem o que fazer com isso. Por quê? Porque elas estão anestesiadas por um processo que foi sendo construído ao longo dos anos. Mas o problema é que quando paramos de sentir a dor, muitas vezes também paramos de sentir a vida. Quando as pessoas dizem assim para mim, isso aqui já não dói mais. Eu até entendo. É a maneira da pessoa refletir o processo. Só que você olha para a pessoa, ela não está dizendo assim, isso aqui não dói mais. Não, ela está dizendo, isso aqui não dói mais. Mas você vê na cara da pessoa que ela só suprimiu um processo para poder aguentar a própria história. Nossa, essa ficou boa. Lázaro representa essa condição. Ele representa. Porque existir sem viver é a pior coisa que tem. Acreditar que tudo se acabou é um sentimento muito ruim. E aí Jesus vem e tenta mostrar para aquelas pessoas, começa falando com Maria, Maria, você não entendeu ainda, ele vai ressurgir. Ele vai ressurgir. Por quê, gente? Olha só, Jesus não evita a dor, ele transforma ela em vida. Ele transforma ela em vida. Não, seja honesto comigo, seja honesta comigo. Se você fosse hoje ser o resultado de todo o mal que te aconteceu, que tipo de gente você seria? Eu arrepiei. Você arrepiou? Porque se eu fosse ser o resultado de todo o mal que me aconteceu, eu seria intragável, insuportável. E talvez eu não teria aquilo que Deus preparou para mim. Então, quando Jesus ele entra na nossa vida, ele não evita a dor, não. Ele transforma isso em vida. Ele faz você renascer, ressurgir. É o que ele mostra para aquela família que ele amava tanto. Ele mostra para Maria, para Marta, para todo mundo ali que isso não é o fim. Porque quando ele chega, ele não pergunta, ele chega, ele não fica, oh meu Deus, oh Lázaro, meu amigo. Não, ele chega e pergunta, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, vem ver. A objetividade de Jesus dói na alma da gente, quando a gente percebe que podíamos também viver isso e não vivemos. Ele não está distante da dor, não, ele só está dizendo, vamos lá resolver. Vamos lá resolver isso de uma vez por todas. Quando você estiver vindo para esta igreja, eu quero que você pense assim, eu vou lá resolver muita coisa na minha vida de uma vez por todas. Chega de sofrer por isso. Jesus não foge do processo, ele entra no processo. O autor da carta aos Hebreus, ele tem uma afirmação muito forte que todo mundo conhece. Ele diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, uma referência a Cristo. Nós temos um Deus que se compadece das nossas fraquezas. Não tem por que você esconder de Jesus que tem uma coisa em você que não tá bem. E não tem nada a ver com quem está perto de você, tem a ver com você. Por favor, igreja, me permitam falar algumas coisas. Vocês me permitem? Quando é que você se tornou intragável? Quando foi que você passou a ser insuportável? Quando foi que você aprendeu a criticar tudo e todos? Quando foi que você começou a achar defeito em tudo e em todos? E isso é morrer em vida. E hoje é Páscoa, é dia de ressurreição. Mas eu sou uma pessoa tão boa. Intragável. Insuportável. Cheia de cri-cri-cri, de mimimi, de nhenhenhê.
E aí você acha que as pessoas têm que suportar isso. E aí a gente olha para a palavra de Deus e percebe que Jesus ele veio para tratar isso em nós. Porque isso mata a gente. Tira a sua alegria, tira a sua vontade de viver. Henry Nouwen, tem um livro de Henry Nouwen chamado Espaço para Deus. Ele diz que Deus, nesse livro, não resolve a dor à distância. Ele a compartilha conosco. Aí você entende por que Jesus esperou 4 dias, caminhou em direção a Lázaro, foi lá e deu uma lição sobre fé, milagre, ressurreição extraordinária para todo mundo ali. E hoje é Páscoa, não é possível que você vai voltar para a sua casa com um monte de coisa morta dentro de você. Não é possível. Deus não resolve dor à distância, Ele está aqui, Ele quer tratar você. E você está agindo assim porque ainda dói, ainda dói, ainda dói. Dói, 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 dói. Eu sei que dói. Mas está matando você por dentro. E Jesus não chega apenas com poder. Ele chega com compaixão. Com leveza. Porque Ele sabe que não é um bom momento. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Existem pedras que precisam ser removidas antes do milagre. Ah, precisa. O que Jesus manda fazer? Retirem a pedra. Porque imagina Lázaro tentando sair, dando de cara. Ó, só eu para ter uma imagem dessa na cabeça, né? Batendo com a cara. Não, tirem a pedra. E eu não estou falando do outro, não. Estou falando de você. Quando a palavra de Deus fala, retire as pedras, é uma referência a você. Porque senão, de repente, você vai olhar e falar, tem até um meme, né? Ah, Deus mandou tirar tudo que faz mal, né? Ou tudo que me deixa irritado. Aí a pessoa botando o marido, o cachorro, as crianças para fora. Não é bem desse jeito, não. Tá? A referência é para você. Jesus, Ele dá uma ordem simples, objetiva. E eu estou contextualizando. Ele dá uma ordem. Tirem a pedra. Tirem a pedra. Jesus poderia remover aquilo sozinho? Poderia, assim, ó. Mas Ele envolve as pessoas e diz, bora tirar essas pedras. Bora remover. A Bíblia fala que quando uma pessoa, ela sofre muito, passa por muitas coisas, o coração endurece. E você vê na Bíblia Deus fazendo uma proposta. Eu vou transformar o seu coração de pedra em um coração de carne. Eu vou te dar vida de novo. Porque sua experiência marcou você. E foi endurecendo você. A situação de Lázaro revela um princípio importante. Não deixa a vida endurecer você. Você é feliz? Seja feliz. Você é alegre? Seja alegre. Você faz o bem? Continue fazendo o bem. Você é bom? Continue sendo bom. Eu te conheço, você é uma pessoa boa. Continue sendo uma pessoa boa. Não deixe a vida mudar você. Não deixe. Porque Deus faz um milagre, mas envolve pessoas no processo. Ele envolve pessoas no processo. E eu poderia agora contextualizar, é apenas uma contextualização e dizer que a pedra representa resistência emocional, medo, incredulidade, proteção contra a dor. E se você não tirar essas pedras da tua vida, as pessoas vão sair da tua vida. As oportunidades vão sumir da tua vida. Precisou tirar, por exemplo, a pedra do coração de Marta, quando ela fala, Senhor, já cheira mal, deixa para lá. Jesus, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Quantas pessoas já aceitaram e começaram a usar frases do tipo, é assim mesmo. Você conhece o é assim mesmo? Quem conhece o é assim mesmo? Amém? Não tem mais jeito. Isso é conformismo, é pedra. Já acabou. E Jesus vem e confronta essa mentalidade.
Ele vem e confronta. É por isso que eu aprendi com essa experiência que a voz de Jesus tem poder para alcançar o que está morto. O que está morto dentro de nós, na nossa história. Viver não é uma tarefa fácil. Quem sabe disso, diga amém. Mas temos vitória em Cristo Jesus. Amém? É por isso que, depois de que Jesus pede para remover a pedra, ele clama em alta voz. Poucas vezes na Bíblia você vai ver Jesus, não, geralmente ele fazia as coisas de maneira simples. Mas aqui ele fez questão de clamar em alta voz, Lázaro, venha para fora. Maria, João, Pedro, Antônio, Cláudio, quem tiver aqui, venha para fora. Venha para fora. Eu conheço pessoas que, quando eu começo a ouvir a narrativa da história delas, e a minha vida é ouvir narrativas, eu percebo que elas vão contando que elas na adolescência eram alegres, depois na juventude eram vibrantes, mas depois foram se calando, foram criando rugas e se transformando num ser diferente. Um ser diferente. E o pior, a gente vai aprendendo a usar máscaras. Aí a gente tem uma máscara que a gente usa lá no trabalho para ninguém perceber. Às vezes consegue, às vezes não. A gente tem uma máscara para a família, a gente tem uma máscara para a sociedade. A gente tem uma máscara para Deus. Oh, Deus, se preocupa não, Senhor, eu estou pedindo pelo meu filho, porque eu estou morrendo aqui, mas está tudo bem comigo, Senhor. Não está. Não está. A voz de Jesus tem poder para alcançar o que estava morto. É por isso que ele alcança Lázaro, mas ele alcança principalmente os ouvidos de quem estava do lado de fora. Não entendendo nada que ele estava fazendo. Muitos observavam como se fosse um espetáculo, incrédulos. Ele manda tirar uma pedra e depois grita para o morto, sai para fora. Esse é um dos momentos mais poderosos da Bíblia. Lembra muito o túmulo vazio de Jesus. E o interessante é que Jesus, ele não entra no túmulo. Ele faz o que, igreja? Ele chama para fora. O que isso revela? Isso revela que a vida começa quando respondemos à voz de Cristo. Vem. Está na hora de você crescer. Eu não sei quando foi que a gente começou a achar que igreja é lugar de reunião social, que igreja é lugar de se ouvir palavras de ânimo, pastor coaching. Eu não sei quando foi que a gente começou a achar que igreja é lugar de ficar criando ambiente social. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, nós precisamos socializar, Ô meu filho, socializa com o Espírito Santo, vai, no seu aniversário eu posso estar lá. Mas que socializar? Venha celebrar, venha cultuar. Venha ouvir coisas que você talvez não ouviria em nenhum outro lugar, mas você vai ouvir aqui, porque talvez você fique com vergonha de se levantar e ir embora. E seja curado, e lá fora socialize com a sua família, com Jesus, com o Espírito Santo, com seus amigos. Mas aqui é um lugar para você ser confrontada pela palavra de Deus. E viver uma vida melhor, e ter uma fé mais forte. Eu não sou contra a socialização, não. Se vocês quiserem, por favor, podem me convidar para jantar. Lá no Evangelho de João, Jesus diz que vem a hora. Eu cortei uma parte do trecho, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, os mortos aqui não são mortos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E os que a ouvirem, o que acontecerá com eles? Viverão. 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 Isso é maravilhoso, igreja. Por quê? A voz de Jesus alcança pessoas emocionalmente mortas, histórias interrompidas,
e identidades destruídas. Estava todo mundo ali esperando Jesus chorar. Lázaro, meu amigo, você morreu. Não. Ele se comoveu. Na verdade, a Bíblia diz, Jesus chorou porque Lázaro era amigo. Mas é uma frase tão curta na Bíblia, que é como se Jesus, ele apenas chorou. Mas ele vai lá e sabe que Deus o ouviu. Agostinho, não vai aparecer aqui, ele escreveu uma vez que a voz de Deus não apenas chama, mas ela cria vida onde ela é ouvida. E se Jesus está chamando e nada está mudando, então por que você não quer abrir mão do túmulo e não quer sair para fora? Por quê? Porque a ressurreição começa com uma reação. Eu decido mudar minha história. Qual é o caminho? Jesus. Jesus. Eu decido que as coisas não vão continuar mais como estão em mim. Esquece o outro. Olha para você. E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que tinha morrido saiu quando Jesus chamou. Tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço, ele sai do jeito dele. Sai do teu jeito. Sai desse modo. Sai desse jeito. Sabe, eu percebo que se eu for agir de certa forma, eu vou tornar a vida de quem está perto de mim difícil. Então eu preciso melhorar, primeiro por mim, e depois porque quem está perto de mim não é obrigado a ser sugado por esse mal que eu carrego. Então eu preciso me curar para que quem estiver perto de mim também seja curado. Está aí um bom motivo. Está aí um bom motivo para você renascer hoje. Sai desse modo. E tem um processo interessante aqui, que eu quero que você aprenda. Deus inicia o processo, mas o ser humano precisa responder. Imagina se Jesus chama, Lázaro, sai, Lázaro, vou ficar aqui. Ou Marta ou Maria fala assim, não tira a pedra não. Jesus manda tirar a pedra. Não vai tirar a pedra não. Agora, imagina você, Jesus querendo cuidar de você, tratar você, você dizendo, não. É melhor não mexer. Pois eu vou dizer uma coisa, vai ter que mexer. E vai doer, mas vai sarar. Vai sarar. Aliás, eu quero dizer para vocês que um dos grandes traumas da minha infância tem a ver com um produto que eu acho que não vende mais no mercado. Chama-se Mertiolate. Quem lembra do Mertiolate? Quem tem trauma com Mertiolate? Não, porque minha avó não tinha dó de Mertiolate não. Você ralava os joelhos, sabe aquela ralada? Que o sangue vinha, ela pegava o vidro e fazia assim, tchá, aquilo doía. Meus irmãos, queira ir para o céu. Porque se você não for, eu acho que lá no outro lugar, queima desse jeito. É Mertiolate. Eu não sei o que isso tem a ver com o que eu estou falando, me perdoe. Vamos voltar para a mensagem. Mas a gente precisa entender isso aqui, que tem que ter nossa participação no processo. Deus quer curar a gente e não vai usar Mertiolate. No livro de Tiago, a Bíblia diz uma coisa tão importante. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará. Quem é que tem que chegar perto de Deus? Quem que tem que caminhar para Jesus? Quem que tem que orar? Quem que tem que ler Bíblia? Pois é, gente. Não, a gente fica aqui, se Deus não falar comigo, eu também não falo com Deus. Que isso? Eu estou vendo Deus fazer milagre na vida do meu irmão, não faz nada na minha, mas o que você tem feito? Cheguem perto de Deus. Lázaro, Maria e Marta, eles eram
próximos de Jesus. A Bíblia relata que Jesus os amava. Eu gosto de pensar que sou amado também por Jesus, porque eu procuro amar Jesus do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Sabe por quê? A transformação exige decisão, movimento e resposta. Seria muito bom se eu ficasse no sofá da minha casa e falasse: Deus me transforma. Cabum! Não. Pensa se o crente fosse para a academia e fizesse só a matrícula e fosse para casa e o Espírito Santo fosse trabalhando o seu físico. Não funciona assim, meu irmão. Você tem que malhar, você tem que buscar Deus, você tem que correr atrás, você tem que agir, você tem que fazer. Tá? Transformação exige decisão, movimento e resposta. Lázaro estava envolto em faixas e mesmo assim ele saiu do jeito dele. Eu não consigo parar de ter essa imagem na minha cabeça. De Lázaro, eu vou para fora. Jesus chamou, eu vou. Eu vou. Por último, nós já vamos ceiar. A vida volta. Mas as faixas ainda precisam ser removidas, tá? Eu sei que Jesus já habita no seu coração. Mas ainda tem muita coisa te amarrando aí. Literalmente. Literalmente. É por isso que quando ele vem do jeito dele para fora, Jesus dá uma ordem: desamarrem-no e deixem que ele vá. Tá, você tem Jesus, você vem à igreja, você procura servir a Deus da melhor maneira possível, mas ainda tem coisas te amarrando, te prendendo. Volta e meia, olha lá você repetindo a mesma coisa, vivendo o mesmo processo, de novo. Lázaro, quando sai, ele estava vivo, mas ainda estava amarrado, tinha faixas. A ressurreição aconteceu no mesmo instante, mas a transformação é um processo. Esse desamarrar vem depois. John Stott. Gente, eu queria só dizer, se você puder, baixa esse livro aqui, ó, Crer é Também Pensar. Esse livro é lindo. Crer é também pensar. Crente tem que pensar, você não tem que acreditar em tudo que fala ou não. Pensa, confere, tá? Ele diz que a conversão é um evento, mas a transformação, gente, é uma jornada. Daqui 10 anos, como eu vou encontrar você? Do mesmo jeito? Irritante? Do mesmo jeito? Não pode. Não pode. A conversão é um evento. Aconteceu num dia na sua vida, você aceitou Jesus. Mas a transformação é uma jornada. Crente, inteligente, pensa. Reflita sobre sua fé. E eu vou repetir de novo o que Jesus falou: desamarrem-no e deixem-no ir. Jesus não remove as faixas, ele manda as pessoas fazerem isso. E isso nos mostra que ninguém se cura sozinho. Ninguém. Deus usa comunidades, igrejas, família, pessoas, pastor, amigos que são fiéis. Ele usa todo mundo. Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu no livro Vida em Comunhão que o cristianismo é necessariamente comunitário. Ninguém cresce, uma referência ao cristianismo. Ninguém cresce sozinho. Eu preciso de vocês. Vocês acham que eu estou aqui, eu não... o pastor, ele... está tudo de boa. Não, meus irmãos. Vou falar uma coisa para vocês, a cabeça dói. Estou escutando um pouco desse ouvido. A coluna já não funciona mais. Mas eu estou aqui, eu preciso de vocês. E eu vou parar por aqui porque tem mais coisa. Já estou tendo que trocar peça já. E eu preciso de vocês. Porque a presença de vocês, a amizade, o carinho de vocês para mim é importante. Ninguém cresce sozinho.
a obra de Deus não cresce se nós não agirmos. Nesse momento, tem uma pessoa que nos representa lá 2.600 quilômetros daqui. Na expectativa de que nós somos o socorro bem presente na tribulação, né? Só para concluir. Você está disposta a sair do lugar onde a morte te colocou e permitir que Deus use pessoas para te ajudar a viver plenamente? Deixa eu te falar uma coisa. É muito sério o que eu vou falar agora. Se essa pessoa que está do teu lado disser para você assim, for uma pessoa que ama você e se importa com você, e disser, você precisa mudar, ouça. Se essa pessoa corrigir você, ouça. Porque talvez essa pessoa esteja vendo uma coisa que você não está vendo. E talvez você se ache a pessoa mais fácil desse mundo. Mas para quem está perto de você é muito difícil. De vez em quando ouça quem está perto de você, quem convive com você, acorda com você. Está no mesmo ambiente que você, conhece você. De vez em quando dá uma escutadinha. E você vai ver que talvez as coisas não sejam bem assim.